quero, em primeiro lugar, dizer a palavra mais adequada para começar a conversa. Obrigada. Obrigada ao Colégio Santo Agostinho por esse convite para eu estar aqui com vocês. E a tarefa que me deram é de eu falar exatamente na perspectiva desse espaço de formação e de prática meu, que é o da filosofia, né? Essa minha formação, e eu andava dizendo que a filosofia é minha ferramenta de trabalho. Então, cada vez que escrevo um texto, cada vez que me preparo para falar, eu tento escolher algumas palavras-chave que podem, palavra-chave de abrir, né? Que podem iluminar um pouco o caminho e para a gente percorrer juntos. E as palavras que escolhi aqui foram reflexão, educação, educação bem grudada com humanidade, educação, humanidade, né? História, utopia. Vamos ver se a gente percorre por aí, né? Reflexão, que está no miolo mesmo dessa perspectiva da filosofia. O meu convite, e eu acho que o convite para estarmos aqui juntos, é que a gente faça uma reflexão sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ofício, né? E, às vezes, eu tenho dito que as pessoas, quando digo vou convidá-los a refletir, elas dizem, mas a gente não precisa ir a um encontro, juntar no hotel todo mundo para refletir. Refletir é algo que é próprio do ser humano, a gente já reflete todo dia. E eu sempre provoco um pouco e digo, será que refletimos mesmo? Né? Quando eu digo vou convidá-los a refletir, significa que vou convidá-los a pensar, não é? Se refletir se resume a pensar, então, sim, pensamos o tempo todo. Né? Refletimos o tempo todo, porque pensamos o tempo todo, mesmo que disso não tenhamos consciência. Não é à toa que um filósofo importante que inaugura a modernidade, René Descartes, nos chamou de seres pensantes. Penso, logo, isto, ou desisto, não é mesmo? Ou insisto. Pensamos sempre. Mesmo quando eu penso que eu não estou pensando, eu estou pensando que eu não estou pensando. É ou não é? É esquisito isso, não é? Pensamos, mas nem sempre refletimos. Refletir implica olhar de um jeito diferente, repensar, né? Pensar outra vez algo já pensado, procurar pensar algo ainda não pensado. Parar para pensar é a expressão que a gente usa. Não gosto muito dela porque pressupõe uma certa imobilidade. E o pensamento é algo dinâmico, não é? Mas há verdade também nessa história de parar para pensar. É como se a vida fosse transcorrendo tranquila e, de repente, algo nos provocasse, nos desafiasse, e a gente tivesse que parar para pensar. Né? Então, a reflexão implica esse olhar mais cuidadoso. Cada vez que falo nela, faço referência a algo que nos traz José Saramago, num livro que vocês devem conhecer, e, na certa, conhecem o filme que sobre ele se fez, o ensaio sobre a cegueira. Saramago abre o ensaio sobre a cegueira dizendo o seguinte, se podes olhar, vê, e se podes ver, repara. Quantas vezes a gente passa pelas coisas, pelas pessoas, sem olhar, não é verdade? E, às vezes, olha, mas não vê. Ou vê, mas não repara. Eu tenho usado as minhas pulseiras como instrumento de trabalho. Eu digo, fico aqui em cima mexendo com elas, e alguns podem olhá-las, vê-las. Poucos reparam que trata-se de talheres. É ou não é cá? Eu não falei da alegria particular, para vocês não começarem a ficar mexendo conosco,
que eu estou de ter como companheira uma educadora ali que se chama Clarissa Azeredo, né? E que está lá na unidade de Nova Lima, né? Isso aqui é uma colher. E isso aqui é um garfo. Tinha uma faca, não sei onde foi parar, sabe? Olharam, viram, não repararam. Reparar é esse olhar mais atento. A gente usa essa expressão, não é? Reparou como Luciene está bonita? Reparou como fulano anda triste? Não é? Quando falo isso, lembro da minha mãe, sabem? Que quando ia receber visitas, ela arrumava a casa com mais esmero, punha flor. Aí, quando a visita chegava, ela falava assim, não repara, não, a casa hoje não está muito boa. Era para a visita reparar, não é? No nosso cotidiano, no dia a dia, nem sempre a gente tem disponibilidade, tempo para reparar nas coisas, né? Mas é preciso que façamos isso, né? Que reparemos, façamos uma reflexão. É verdade que a gente não tem que refletir 24 horas por dia. Já pensaram se fosse assim? Né? Toco o despertador, eu digo, vou refletir. Levanto ou não levanto? Esse tipo de reflexão não vale a pena, não é? Ou estou dirigindo um automóvel, vou passar da primeira para a segunda, digo, vou refletir. O pé esquerdo pisa na embreagem, o pé direito, o carro morre, não é verdade? Na vida, no cotidiano, há muitos automatismos que nos ajudam, né? O danado é quando a gente põe a vida no automático. E aí deixa de reparar, deixa de refletir, né? Olhar de um jeito diferente. Junto com Saramago, eu tenho trazido Eliane Brum, uma jornalista gaúcha, ex-repórter da revista Época, e que agora traz uma contribuição ao jornal El País. Recomendo vivamente a lucidez, a coragem de Eliane. E, num de seus textos, ela diz assim, eu acho que o maior desafio de um jornalista hoje, ou de qualquer pessoa, é olhar para ver, né? E olhar para ver implica procurar ver o que está invisível, ou propositalmente oculto, né? Brasil, janeiro 2018, fevereiro 2018. Quantas coisas invisíveis, ocultas especialmente, né? Junto com Saramago e Eliane, vem minha neta Sofia. Ela tem 4 anos. E, outro dia, a faxineira de minha filha tirou os tapetes para lavar. E Sofia acordou e chamou por Evelina e disse, mamãe. E Evelina foi até lá e disse, o que foi, Sofia? Ela disse, olha. E Evelina disse, o quê? Ela disse, o tapete. Ela disse, o que tem o tapete, Sofia? Ela disse, olha, está invisível. Não é porque é minha neta, é o que a gente tem que dizer, não é? É porque é uma criança. No lugar onde qualquer um de nós diria que não há tapete, ela diz que há, só que está invisível, né? Lição, né? Da reflexão, olhar com mais cuidado. Isso é fazer um exercício de crítica, né? A atitude crítica, o gesto crítico que pressupõe a reflexão, é um olhar que procura voltar-se para a realidade, para a nossa relação com ela, no intuito de vê-la com clareza, com profundidade, com abrangência.
ver claro, ver fundo, ver largo, né? Ver claro na tentativa de desembaçar os óculos, de procurar escapulir das armadilhas que fazem com que a gente veja a realidade de uma maneira deturpada, muitas vezes. Preconceitos, ideologias, né? Ver fundo no sentido de procurar os fundamentos daquilo com que a gente se depara, né? Evitar ficar apenas na superfície, nas aparências, né? As aparências são manifestações. Não vale ficar só nelas, é preciso ir às causas, aos fundamentos, né? Verificar que fundamentos têm os discursos com que somos assaltados. Eu gosto muito, sabem, do trabalho de um pensador francês que se chama Jacques Rancière. Ele tem um livro desafiador para nós, professores. O livro se chama O Mestre Ignorante. E ele defende uma tese que incomoda a gente, que é que a gente é capaz de ensinar o que não sabe. Mas não é aí no Mestre Ignorante que está aquilo para que chama atenção agora. É num livro que se chama O Desentendimento. E aí o Rancière diz, o desentendimento existe não quando eu digo branco e você diz preto, mas quando eu digo branco e você diz branco, mas o que eu chamo de branco não é o que você chama de branco. Esse é o grande desafio, não é? Democracia, justiça, cidadania. Será que nós estamos falando a mesma coisa quando falamos essas palavras? Será que o que eu chamo de cidadania é o que o presidente da República chama de cidadania? Será que o que eu chamo de justiça é aquilo que chamam de justiça determinados juízes ao analisar algumas causas? Né? Será que na escola o que a gente chama de cidadania, alegria, etc., é a mesma coisa? E então um olhar crítico faz a gente problematizar, né? Pensar com mais cuidado nisso, procurar o fundamento. A gente usa tranquilamente essa expressão. Com base em quê você está falando isso? O fundamento é esta base, é ela que sustenta. É isso que me faz admitir algo ou não admiti-lo. A referência não é a minha concepção. A referência é a realidade com a qual eu entro em contato, né? E, por fim, ver largo. Ver largo implica procurar ver a realidade em todos os seus ângulos, porque ela é contraditória. Ela não é sim ou não, mas ela é sim e não. É ou não é? Né? Cinzento sobre branco é escuro. Sobre preto, claro. Claro ou escuro? Claro e escuro. 5 minutos. 5 minutos são 5 minutinhos no chopp com os amigos. Podem ser uma eternidade numa sala de espera do hospital. 5 minutos. Muito ou pouco? Muito e pouco. Depende de quê? Depende do ângulo em que nos coloquemos, da situação em que estivermos. E aí a tendência é as pessoas dizerem, então tudo é relativo mesmo, né? E quando a nossa reflexão se volta para a educação, como é que a gente vai olhar isso, né? Toda vez que vou falar sobre esse nosso papel de professores, né, eu falo do ofício e me lembro de algo que é uma brincadeira que tínhamos aqui, e não é apenas em Belo Horizonte ou em Minas, mas encontramos por aí muito, que é uma brincadeira que tinha uma pobre cheia de filhos e uma rica querendo filhos.
Eu sou pobre, pobre, pobre de maré. Isso. Eu sou pobre, pobre, pobre. Isso. Sabem que essa história é uma corruptela de uma canção francesa, que era Je suis pauvre, 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 je m'en vais, m'en vais, m'en vais. Je suis pauvre, 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 je m'en vais d'ici. Eu vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora daqui. Em alguns lugares se canta assim, mas a gente, com essa coisa nossa de escutar e cantar, pronto, virou de maré desci. Pronto. É isso. É ótimo, não é verdade? Então, eu quero brincar com vocês. Sou a pobre. Vocês são meus filhos, sim? E a rica me pede um de vossos filhos. E eu digo, qual deles que você quer? E ela diz, eu quero é a... Ouçam os seus nomes, sim? Por favor, o de cada um. E aí eu viro para ela e digo, que ofício dará a ela, a ele? E aí ela diz, ofício de educador de maré. Nós vamos dizer, esse ofício me agrada? Esse ofício não me agrada? Porque pode haver as duas respostas, não pode? No que diz respeito, por exemplo, ao professor, algumas vezes a gente já ouviu o cara entrar na sala de professores e dizer, se eu soubesse fazer outra coisa, não é? Cada um de nós já passou por essa experiência, moçada, não é? Claro! Ou a gente acha que a vida é só rosas, né? Bem, podem ficar tranquilos que eu não vou perguntar para cada um, né? Mas vejam só, a gente, para dizer esse ofício me agrada ou esse ofício não me agrada, a gente tem uma pergunta anterior, que é, que ofício é esse? Não é? Porque para dizer que me agrada ou não me agrada, eu preciso saber o que eu vou fazer nesse ofício. Se a pessoa chega para mim e fala assim, olha, tem um lugar de marceneiro lá para você, estou desempregada. E eu digo, marceneiro faz o quê? Não é verdade? Para saber se eu quero ir, se eu posso ir, etc. O que faz um educador? Que ofício é esse? Um educador educa, não é isso? É. E o que é educar? Já ouvimos várias definições do educar, né? Mas tem uma que resume tudo. Educar é construir a humanidade. Só isso. O que a gente ensina quando a gente ensina alguma coisa? Diz Douglas Santos, um amigo a quem quero muito bem, professor de geografia. O que eu ensino quando eu ensino geografia? O que eu ensino quando eu ensino matemática, filosofia? Eu não ensino só geografia, não ensino só matemática ou filosofia. Eu ensino um jeito de ser, um jeito de relacionar, de tratar os outros, é ou não é? O gesto do professor ensina, o gesto do educador ensina, né? Não é pelo discurso só. Nós não ensinamos apenas conteúdos, nós não ensinamos apenas fazeres, saberes, ensinamos sentires, valores, né? E é importante pensarmos, porque esse ser humano de que eu falei não está num espaço. A humanidade não é uma abstração. A humanidade está sentada aqui nas cadeiras, né? Mário Sérgio Cortella, que já esteve aqui com vocês, não é, amigo querido, ele gosta de provocar a gente dizendo assim, olha, imagine que um marciano vai fazer uma pesquisa sobre os seres humanos na Terra.
e ele dá de cara com você. Que relatório que ele vai fazer? É isso. Eu represento a humanidade, não é verdade? O Santo Agostinho não é uma abstração. O Santo Agostinho está sentado aqui. Estou chamando a atenção para isso, porque, na verdade, a gente vai construindo essa humanidade. E aí tem uma coisa muito séria, é que a gente fala da educação como ela deve ser, muito mais do que o que ela é, né? Ela deve ser algo que faz com que haja um cidadão, por isso que eu disse que não há uma abstração. Esse ser humano é um cidadão, tem um caráter político, faz parte de uma polis, constrói essa polis, né? E aí é importante dizer que a educação que a gente faz, a humanidade que a gente faz, é que efetivamente está se concretizando para o bem e para o mal. Por isso é que a gente tem que ter cuidado, porque não é qualquer educação que a gente quer, não é verdade? Não é qualquer humanidade. Fazemos a história. É preciso lembrar isso também, porque a gente acha que a história é feita pelos grandes personagens, não é verdade? Eu peço a vocês o nome de um personagem da história do Brasil. Lá vem os Pedros, né? Cabral, primeiro, segundo, aqui entre nós, Tiradentes, não é mesmo? Ninguém diz Terezinha Zeredo Rios, né? Fulano, de jeito, Horta, né? Cadê o Márcio? Ali, isso, né? Ali, Márcio, né? É isso. Grandes personagens. Entretanto, fazemos todos a história. A história de cada um de nós não existiria uma história da humanidade, uma história, no nosso caso, do Brasil. Não é isso? A história não se faz em Brasília, não se faz em Curitiba, nos grandes centros. Ela se faz no cotidiano de cada sala de aula, de cada espaço escolar, etc. Daí a necessidade de a gente fazê-la, né? E só há um momento de fazer a história, é o presente. Só há um momento em que se faz a história, aqui e agora. O presente, na verdade, guarda nele, né, o passado como tradição e memória e o futuro como projeto. Este futuro de que falamos, que precisamos de construir junto com os meninos, ele começa agora. E ele não chega nunca. Se vocês estão aí dispostos a esperar o futuro, pode ficar esperando mesmo, porque ele não chega, não é verdade? Porque quando ele chega, não é mais futuro, não é isso? Felipe, quando era pequeno, falava assim para a gente: você me leva no Play Center? Amanhã você me leva no Play Center? E a gente dizia: levamos. A primeira coisa que ele perguntava no dia seguinte é: hoje é amanhã? E era, não é isso? A escola de amanhã, ela está sendo feita agora, começa agora. Nós estamos num espaço religioso, cristão, mas não podemos dizer que o futuro a Deus pertence. Ele pertence a nós, que vamos fazê-lo do jeito que nos comprometermos a fazer, com as concepções que a gente tiver, com os conceitos que a gente tem, com os meios. Eu não falei até agora na tecnologia, hein, Luciene? Você viu? Pois é, com os meios de que dispomos. Há um conflito falso entre técnica e humanismo, né? A gente caminha na perspectiva de construir uma educação que a gente chama humanista, e a educação é sempre humana, né? Humanista boa, né?
e desprezar os produtos da tecnologia, né? A gente se assusta com eles, a gente é driblado por eles muitas vezes, porque o que está na máquina reproduz apenas uma perspectiva nossa, aquela da inteligência, não é mesmo? Ainda não se conseguiu reproduzir o coração, né? É isso. E quem está fazendo isso é um sujeito que tem inteligência e coração, que faz a máquina, que pode nos ajudar, pode nos prejudicar, pode, ai que medo, mas ela está instalada aí, a gente não pode fazer a história voltar. O que é mal não é a técnica, o que é mal é o tecnicismo, é se render à técnica, é acreditar que a escola está salva porque eu tenho muitos laboratórios e eu tenho lousas que são informáticas e etc. E eu, né? O educador é mediador. Eu acho uma coisa tão bonita que Marilena Chaui diz num de seus livros. Ela faz uma comparação do professor com um professor de natação. E ela diz, um professor que não fica fora da piscina dizendo para o aluno, faça isso, faça aquilo, mas entra na piscina junto com ele. E não diz, faça como eu, mas diz, faça comigo. E o diálogo que ele promove não é do aluno com ele, mas do aluno com a água. Eu acho a metáfora super bonita, porque, é claro, nós estamos lá para promover o diálogo. E, ao promovermos o diálogo, promovemos o diálogo do aluno conosco. Fazemos a aula. E, ao fazermos a aula, fazemos alguma coisa uns com os outros, não é verdade? Eu passo ali numa sala e tem um garoto saindo e batendo a porta com força, e eu digo, o que foi? E ele diz, você precisa de ver o que o professor está fazendo com a gente. Ou eu encontro esse professor na sala de aula e ele está meio abatido, eu digo, o que foi? Ele diz assim, é isso que esses meninos estão fazendo comigo. Para o mal, mas também para o bem. Eu queria também que fosse vivo o meu professor de filosofia no Colégio Estadual, o professor Arthur Versiani Veloso. Foi ele que me ensinou o caminho da filosofia e do magistério. Eu queria mostrar para ele o que ele fez comigo, sabem? É isso. Somos afetados na relação, né? E, por isso, precisamos de ter essa consciência de como vamos construir juntos. A técnica, fazer, técne, né? Que é o que mostra a nossa construção de história. Tempo regulamentar quase esgotado. E aí quero finalizar trazendo a palavra que ainda não mencionei, que era utopia, né? O futuro, a escola de amanhã, ela é um ideal. O ideal, a utopia, não é o que é impossível de existir, é o que ainda não existe. Ainda não é a expressão da esperança, não é verdade? Se eu digo ainda não, é porque eu chego lá. A utopia não é o que é impossível, mas é o que ainda não. E a esperança só existe no espaço da incerteza. Onde há certeza, não há necessidade de esperança. É ou não é? E como a gente visa o futuro e é utópico, eu busco Eduardo Galeano, que nos traz Fernando Birri, seu amigo. E ele diz, ela está na minha frente. Caminho 2 passos e ela se afasta 2 passos. Avanço 10 passos e o horizonte se distancia 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia?
serve para isso, para caminhar, né? O recado é esse, que a gente arregace as mangas, juntos, humilde e corajosamente, né? Na perspectiva da reflexão, para construir esse mundo, essa educação, essa vida boa, né? De que a gente tem necessidade e que a gente merece. Muitíssimo obrigada.